patrocinado pela FAPENIC, e hoje o assunto é solos. Terra, solos, é comigo mesmo. Bom, muitas pessoas ficam em dúvida quando querem comprar um terreno, quando querem construir um edifício ou uma casa simples. Mas por que esse tipo de dúvida? Porque é muito importante saber o solo com que estamos trabalhando, com que estamos lidando, se esse solo pode suportar uma construção grande ou não, se este solo será bom para o cultivo ou não. Bom, antes de eu chegar nesses tópicos mais detalhados, eu vou explicar um pouquinho como tudo começou. Há 5 bilhões de anos atrás, a Terra era uma imensa bola de fogo. Não havia vida, não havia nada. Era impossível que qualquer vida habitasse nessa superfície. Após um período de tempo, a Terra passou por um momento de resfriamento, uma era glacial. Neste resfriamento, uma fina camada da superfície terrestre se consolidou, virando uma superfície firme, uma superfície rochosa. Mas e o seu interior? Bom, o interior da Terra continuou sendo constituído por fogo, o que hoje chamamos de magma. Dentro deste magma haviam gases, vapores, e esses vapores e gases presentes dentro do núcleo terrestre foram muito importantes para que as primeiras formas de vida, as formas de vida primitiva, se consolidassem na Terra. Mas não é sobre vida que vamos falar hoje. Bom, depois de um longo desenvolvimento, de evolução, que durou bilhões de anos, não foi uma coisa instantânea, não foi uma coisa rápida, surgiu a Terra tal como conhecemos hoje. Bom, se a gente focar em uma pequena porção de terra para tentar analisar o solo, veremos que o solo ele tem algumas características em comum. Mas por quê? Porque ele é subdividido em camadas. Bom, focando em uma parte da superfície terrestre, veremos que a parte superficial, onde conhecemos, ela foi denominada por estudiosos e por pesquisadores de camada O. Essa camada é a camada que vemos, é a camada vegetal. É a camada onde há humus, geralmente é a camada indicada para o plantio, porque há fertilidade, abundância de água e abundância de minerais e compostos orgânicos importantes. A segunda camada foi denominada por estudiosos de camada A. Essa camada contém sais minerais e uma composição que pode ser subdividida em areia, argila e calcário. A terceira camada, por sua vez, denominada camada E, ela é composta por sedimentos, é a camada onde a quantidade de água é mais fácil de ser lixiviada. A camada B é onde há uma acumulação de minerais, porque ela já começa a ter vestígios da rocha-mãe, a rocha que consolidou esse tipo de solo. A penúltima camada, denominada camada C, ela é formada por material rochoso não consolidado. E a última camada, por sua vez, é a rocha-mãe. A rocha meio que definiu a composição do solo naquele determinado local. Bom, essas características, essas subdivisões são comuns a todos os tipos de solo. No entanto, há diversos tipos de solo. Esses tipos de solos diferenciam-se na constituição mineral, que depende da rocha-mãe. Eles também podem sofrer influência do clima da região, porque o solo de um lugar muito quente será diferente do solo de um local com frio intenso e neve. Nós veremos adiante as características de todos os tipos de solo que temos. Bom, conforme eu já havia dito, o tipo de solo vai ser determinado pela rocha-mãe que o deu origem. Se a rocha-mãe que o deu origem for basalto, filito ou calcário, o solo será composto por argila. Se a rocha-mãe for quartzito, por sua vez, a composição será de quartzo, e se o tipo de rocha-mãe for o granito, a composição será de quartzo e argila. Vou falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de solo. O solo argiloso, ele é conhecido popularmente como um solo pesado. A terra é úmida e macia, e mais de 30% da sua composição possui argila, alumínio e ferro. Nas épocas de chuva, o solo fica encharcado, mas nas épocas de seca, o solo se transforma em uma camada dura e pouco arejada. Isso prejudica o desenvolvimento da vegetação.
ou seja, este solo ele não vai ser tão bom para a agricultura. O solo arenoso ele é popularmente conhecido como um solo leve, possui uma textura leve e granulosa. Ele é composto em parte por areia, uma constituição maior, e em menor parte por argila. Os solos siltosos eles são muito erosíveis porque essas partículas não se agregam, elas são pequenas e leves. Em relação à granulometria do solo, ele se encontra entre a areia e a argila. O solo de calcário ele é muito comum em regiões de deserto. A rocha-mãe que o deu origem ela é sedimentar e é composta por carbonato de cálcio e magnésio. Por fim, existem também os solos umíferos. Este é formado de duas camadas, uma mais escura, que fica bem acima, ela é composta por mistura de restos de animais e vegetais, humus, e a outra parte contém a areia, argila e calcário. Essa parte forma a parte mineral do solo, que se junta tanto com a água quanto com o ar. Eles estão em constante transformação, mas essas transformações elas podem ocorrer de forma natural, em função das chuvas, do tempo, da temperatura, entre outras circunstâncias, mas também elas podem ser aceleradas com a ação do homem, a ação antrópica, porque à medida que o homem devasta o ambiente em que ele vive, ele pode causar alterações no clima, no regime de chuvas e na temperatura. Um dos problemas que vem atingindo os solos é a impermeabilização. Esta consiste na perda da capacidade de absorção das águas, devido principalmente à ação humana, como já falamos. Estes fatores diminuem drasticamente o número de terrenos com grama, terra, pedras ou outras superfícies capazes de absorver com abundância a água das chuvas. Um problema sério causado pela impermeabilização do solo é as enchentes, é uma consequência. Para contornar esse problema, atualmente tem sido discutido preocupações ambientais e, para tanto, foi estabelecido que em novas construções haja uma preservação de 10 a 15% do solo para a infiltração da água nos lotes urbanos. Um outro problema grave é a desertificação. Antes de falar do problema em si, é válido ressaltar que deserto e desertificação são conceitos diferentes. O deserto é uma região de clima árido que tem suas características próprias, como evaporação potencial maior que a precipitação média, resultando em uma carência de água, fraco desenvolvimento da biosfera, entre outras características. A desertificação, por sua vez, está relacionada à ocorrência de períodos bastante secos e longos que podem durar décadas, acelerado também pela ação antrópica. Segundo a ONU, desertificação é conhecido como o empobrecimento de ecossistemas áridos ou subúmidos em virtude do efeito combinado das atividades humanas e da seca. As causas da desertificação climática, ou seja, natural, são associadas à chuva intensa e a secas prolongadas. Já a desertificação ecológica, que sofre em grande parte a influência antrópica, possui diversas causas, como sobrepastoreio, terras aráveis, regadios, florestas e outras atividades, como impermeabilização, infraestruturas e urbanização e o consumo excessivo do recurso de água em áreas turísticas. Por exemplo, Algarve, que é uma sub-região de Portugal que foi atingida pelo esse processo de desertificação. Pessoal, agora a gente vai sair um pouquinho da teoria e ir direto para a prática. Bom, nós vamos conhecer os diversos tipos de terreno e tentar elucidar um pouquinho mais como isso funciona diretamente na prática. Bom, às vezes, quando a gente quer construir uma casa ou fazer um jardim, uma plantação, a gente tem a curiosidade de saber em qual tipo de solo estamos trabalhando. Porque, dependendo do tipo de solo, é mais viável que ele seja para agricultura, é mais viável que ele seja para construção, e tem alguns solos que não servem para esse tipo de meio. O ideal, quando a gente quer saber o tipo de solo em que estamos trabalhando, é procurar uma empresa ou um engenheiro agrônomo. Mas nem sempre a gente consegue encontrar esse recurso com facilidade, principalmente quando se trata de análise simples. Se você estiver querendo construir um pequeno jardim em sua casa, por exemplo, e quer saber se aquele solo é bom para a fertilidade, você pode fazer um experimento simples e na sua casa. Para isso, você só vai precisar de um pouquinho de água em um pote que você achar conveniente, uma amostra de terra, uma amostra do solo em que você trabalhará e realizará o cultivo, e algo para misturar.
Vou misturar essa amostra de solo que eu joguei dentro da água e deixar decantar por 2 horas para a gente analisar o resultado depois. Agora a gente vai fazer um experimento para determinar a permeabilidade dos solos. Para isso a gente vai precisar de coisinhas simples que você pode testar aí na sua casa. A gente pegou 3 garrafas PET e cortamos, fazendo uma espécie de funil. E dentro desse funil nós colocamos um sistema de vedação, mas que vai permitir com que a água passe por ele quando a gente for realizar o experimento certinho. Você pode fazer isso com um pequeno pedaço de pano ou até mesmo com um pequeno chumaço de algodão. Bom, dentro desses funis nós adicionamos 3 tipos de solos que a gente quer determinar qual será o mais permeável. Primeiro, colocamos o solo umífero. Ele é mais escuro porque ele tem presença de matéria orgânica. Depois nós colocamos o solo arenoso, que é muito conhecido. E por fim nós colocamos o solo de calcário. Atenção, gente, não podemos usar argila pura aqui, porque a argila pura é um solo modificado em laboratório. Então Sim, ela tem menos poros, por isso ela não pode entrar nessa análise. Agora, é importante que a gente tenha fixado os funis de forma que, que o funil não escorregue pelo restante da garrafa PET. E a mesma quantidade de solo deve ter sido colocada em cada um dos funis, para que a análise seja mais homogênea. Bom, a gente vai adicionar ao mesmo tempo a mesma quantidade de água nos 3 funis e tentar verificar qual que é o mais permeável. Podemos ver, o solo umífero começou a pingar primeiro, ou seja, ele foi mais permeável. Em segundo lugar, veio o solo argiloso, de calcário. E ao contrário do que a gente pensou, sim, o solo arenoso, ele não começou a pingar primeiro, então ele é o solo mais impermeável dentre esses 3. Bom, pessoal, essa vossoroca, ela está presente na Universidade Federal de São João del Rei, no campus Alto Paraopeba, entre os distritos de Ouro Branco e Congonhas. Bom, uma vossoroca, ela é caracterizada como um dos processos erosivos que apresenta a evolução mais rápida e tem um alto poder destrutivo. Ela é também conhecida como uma revolução de uma ravina, que é uma erosão não tão potente quanto a vossoroca, mas que pode evoluir e chegar à vossoroca. Em uma vossoroca ocorrem os seguintes fenômenos: erosão superficial, erosão interna e um movimento de massa. E as causas delas são a ação combinada da interferência humana com a ação do fluxo subterrâneo que existe nesse território. Existem vários fatores condicionantes para que a vossoroca se atenue ou não. Como eu já disse anteriormente, ela é uma evolução muito rápida. Essa vossoroca, ela é datada o início dela começou em 2006. Já estamos em 2018 e ela atingiu uma área consideravelmente grande. Logo, é preciso pensar em uma medida que solucione este problema ou que pelo menos o contenha. Uma das opções disponíveis é fazer um planejamento, recobrir esta área da vossoroca com cobertura vegetal. E existem outros projetos que eles são mais caros, voltados à construção civil. Um solo, ele não é apenas um solo. Ele carrega em si toda uma história. Olá, gente, boa Não tarde. é olá. Bom, quando você quiser conhecer o tipo de solo que você tem, seja para fazer uma construção, construir uma casa ou construir uma casa. Como podemos ver, o solo umífero